Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. No vídeo de hoje, iremos aprender sobre nomenclaturas de hidrocarbonetos. Essa é a base para que você consiga nomear os compostos orgânicos e, posteriormente, avance para a nomenclatura de compostos orgânicos de funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Se você quiser saber tudo isso e muito mais, fica comigo agora! Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é entender as representações dos compostos orgânicos, mais especificamente nessa aula sobre hidrocarbonetos. Aqui eu tenho três formas de representar os compostos orgânicos. Talvez essa daqui, vocês estejam mais habituados, onde ele mostra o carbono e os hidrogênios nos seus devidos lugares. Então, a partir dessa representação, eu consigo observar que eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Talvez seja mais fácil. Mas, ao meu ver, isso aqui fica um pouco confuso, fica muita informação. Tem hidrogênio ali, você pode confundir com carbono e vai acabar errando na nomenclatura. Nessa outra representação aqui, eu tenho como se fosse uma mesclagem de estrutura do palitinho, que a gente chama, né? Com a representação que mostra realmente o carbono e os hidrogênios. Essa daqui é uma mistura dessa representação e dessa outra aqui embaixo, que a gente chama de estrutura de palitinho, ou alguns livros chamam estrutura de bastão, né? Coisa do tipo. Mas como é que a gente identifica aqui quantos carbonos e quantos hidrogênios a gente tem? Primeira coisa, a gente tem que saber que os carbonos fazem 4 ligações. Se você sabe que os carbonos fazem 4 ligações, nessa estrutura aqui, nessa representação, não é necessário mostrar os hidrogênios. Ele mostra somente os carbonos e você sabe implicitamente quantos hidrogênios tem. Vamos entender melhor. Aqui nessa representação, sempre nas pontas eu tenho um carbono, então eu tenho um carbono aqui, tenho outro carbono aqui, aqui eu tenho um outro carbono, e também nos pontos de intersecção, ou nas quinas, podemos pensar assim, teríamos outro carbono. Então eu tenho aqui um outro carbono, que esse carbono faz 3 ligações com outro carbono. Aqui eu tenho mais um carbono no meio, numa quina, no morro, podemos pensar assim, na vértice. Aqui eu teria outro carbono e aqui eu teria outro carbono. Então eu teria um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, sendo um deles de ramificação. Se você sabe que o carbono faz 4 ligações, você pode pensar o seguinte, nesse carbono daqui, nesse daqui, ele já está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, se ele já está fazendo uma ligação e ele faz 4, eu tenho uma aqui mais 3 hidrogênios. Nesse carbono aqui do meio, ele está fazendo uma ligação com esse carbono para cima, um com esse aqui para a esquerda e um com esse para a direita. Então, já são 3 ligações entre carbonos. Para completar as 4, só é mais uma, que seria o outro hidrogênio. E assim você vai fazendo. Nesse carbono aqui do meio, ele tem uma ligação para a direita com outro carbono, outra ligação para a esquerda com outro carbono, então ele tem aqui 2 hidrogênios, tá? E assim você vai completando os hidrogênios dessa sua estrutura. Mas para a gente nomear, o que importa mesmo é os carbonos. Então você acabou de entender como é que você identifica os carbonos nesse tipo de estrutura. Nessa estrutura aqui em cima, eu tenho uma mesclagem. Os carbonos das pontas ele está sendo representado, mas os carbonos de intersecção das vértices não está sendo mostrado. Eu tenho um aqui, tenho outro aqui, tenho outro aqui, tenho outro aqui e tenho outro aqui. Tá? É importante que você compreenda essa representação para facilitar na hora de identificar quantos carbonos você tem na sua cadeia principal ou até mesmo nas ramificações. Tá bem? Vamos continuar. A nomenclatura dos compostos orgânicos ele é definido pela IUPAC. Né? Aqui eu tenho essa sigla em inglês. O pessoal aí que tem essa pronúncia boa pode pronunciar isso aqui bem, também a pronúncia não é tão boa assim. Mas ela diz que a nomenclatura ela parte de 3 fragmentos: prefixo, infixo e sufixo. E quando a gente tem compostos ramificados, antes de tudo isso aqui eu ainda tenho as ramificações, tá? A gente vai entender tudinho agora. Essa tabelinha aqui é muito importante que você tenha ela em mente, tenha ela decorada, né? Uma parte chata que eu acho é você ter que decorar ela. Mas se você parar aqui 1 minutinho, 2 minutinhos, você decora isso aqui bem rápido, que é bem intuitivo. E até mesmo você fazendo exercícios, você acaba decorando isso aqui sem estar vidrado, precisando decorar. Se você for consultando a tabela, tentando responder as nomenclaturas dos compostos, você acaba pegando o jeito, acaba pegando aí essa tabelinha sem precisar realmente parar para decorar. Mas o que ela mostra pra gente?
O prefixo, ela indica a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal ou até mesmo ramificações. Quando chegar nas ramificações, eu mostro para vocês. Se eu tiver uma cadeia com apenas um carbono, o prefixo é met, com 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Acho que a partir do 5 fica mais intuitivo, né? Pent, só lembrar que o Brasil, pentacampeão. 6 carbonos, o Brasil quer ser hexa. Quando tiver 6, ele vai querer ser hepta, octa e assim sucessivamente. O infixo diz respeito aos tipos de ligações que sua cadeia está fazendo. Se tiver apenas ligações simples, o infixo é an. Se tiver ligações duplas, infixo en. Ligação tripla, o infixo é in. Vale salientar que nas duplas e triplas ligações, você precisa indicar onde está a posição dessa dupla e tripla se ela não estiver no primeiro carbono. Tá? Se você nomear sem indicar essa posição, você infere que ela está no primeiro carbono. Quando a gente fizer alguns exemplos, você percebe melhor isso daí, tá? Quando você tem duas duplas em uma única cadeia, tem um infixo adien, duas triplas atrien, na verdade, 3 duplas, né? Atrien, 2 duplas adin e 3 triplas atrien. É só você observar direitinho. Na ligação dupla é en. Se você tiver duas, de duas, en. Se tiver 3 duplas, tri de 3 e en de dupla. Mesma coisa acontece aqui, ó. De 2, 2 triplas, tri de 3, 3 triplas, tá? E por a gente estar falando agora somente de hidrocarboneto, o sufixo é O. Mas se fosse uma outra função, fosse um álcool, terminava com OL. Então, cada função orgânica ela vai ter uma nomenclatura um pouco diferente, mas a base é essa dos hidrocarbonetos, tá? Então, vamos embora. Aqui eu tenho uma tabelinha que mostra a nomenclatura de compostos sem ramificações e que tem as determinadas quantidades de carbonos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 carbonos, ó, tem um carbono aqui, 2, 3 carbonos. 3 carbonos seria prop. Eu só tenho ligações simples. Ligações simples, o infixo é an, para ele ser um hidrocarboneto termina com O, tá? Então aqui eu tenho as representações de alguns hidrocarbonetos não ramificados. Vamos lá, vamos nomear alguns aqui em diferentes representações para você pegar o jeito. Coloquei a tabelinha aqui abaixo para a gente ir consultando, para você ir pegando o manejo da coisa, tá? Vamos fazer esse primeiro aqui, que talvez seja um pouco mais complexo, tem muita informação para você entender bem. Primeiro passo é você identificar a cadeia principal. Como não tem ramificação, a cadeia principal realmente é essa sequência linear de carbonos. Então, eu vou precisar contar agora quantos carbonos eu tenho na minha estrutura para definir meu prefixo. Eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos está aqui embaixo, ó. 5. O prefixo é pente. Então, eu vou escrever aqui. Primeiro prefixo, pente. Agora eu vou escrever o infixo, que depende dos tipos de ligações que eu tenho na minha cadeia. Aqui eu só tenho ligações simples, ó. Ligações simples entre carbonos. Se é somente ligações simples, meu infixo é an. Então vai ser pentan. Por ele ser um hidrocarboneto, só apresenta carbono e hidrogênio em sua estrutura, o sufixo é O. Então o nome desse composto aqui em cima ele é pentano, tá? Nessa outra representação aqui é o mesmo princípio, eu não tenho ramificações. Então eu vou somente contar os carbonos e dar o nome, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O prefixo de 8 carbonos está aqui abaixo, ó. Oct. Oct. Só tenho ligações simples novamente. Então ele é an, por ele ser um hidrocarboneto, O. Então o nome ele é octano, tá? Aqui eu tenho agora uma estrutura um pouco diferente. Agora eu tenho uma tripla ligação. Eu preciso que você se atente ao seguinte, ó. Quando eu tenho uma tripla ligação, nesse caso aqui ele está mostrando que nessa ponta da tripla tem um carbono, mas ele não está mostrando que aqui tem outro, ó. Na tripla ligação, por ela formar uma geometria linear, eu tenho um outro carbono aqui e um outro carbono aqui abaixo, tá? Se essa tripla ligação tivesse uma extensão até embaixo, assim, ó, seria apenas 2 carbonos, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Mas como ela não tem, então a gente vai levar em consideração dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, tá bem? Então aqui eu já tenho 3 carbonos, 4, 5, 6. O prefixo de 6 carbonos está aqui, ó, X. Então o nome desse composto vai ser X. Agora eu não tenho somente ligações simples, eu tenho ligação tripla, tá vendo? O infixo de ligação tripla é in. Então aqui vai ser X.
Eu não preciso indicar a posição da tripla porque ele vai estar no primeiro carbono. A gente vai aprender, a partir de agora, que quando você tem insaturações, você vai ter que fazer com que essa insaturação esteja no menor carbono possível. Se eu disser que o carbono 1 é esse daqui, ó, sempre os carbonos vão ser da ponta de algum lugar da cadeia, tá? Se o carbono 1 for esse, essa minha insaturação aqui, que é essa tripla ligação, vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu fizer o carbono 1 sendo esse daqui, minha insaturação está no carbono 1. Então está no carbono mais próximo. Se for possível fazer isso, você vai ter que fazer dessa forma, tá? A nomenclatura vai ser feita com base na menor posição das insaturações. Então, como está no carbono 1, eu posso colocar X-1 para indicar a posição dele, eno, ou simplesmente Xeno. Na verdade, eno não, ino. Ou simplesmente Xino, né? Porque é uma tripla ligação. Se eu colocar assim, Xino, já é implícito dizer que essa tripla ligação está no carbono 1. Nesse exemplo aqui embaixo, ela não está no carbono 1. Ela vai ter aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos novamente. Então, o prefixo aqui é X novamente, né? Porque são 6 carbonos. Agora, como eu não tenho esse carbono, essa insaturação no primeiro carbono, eu preciso indicar a posição dele. Então, eu vou ter aqui o carbono 1, 2, 3 nesse sentido. Se eu fizesse o contrário, aqui seria 1, 2, 3. Então, dava no mesmo, tá? Então, minha posição da insaturação aqui está no carbono 3. Então, é 3, ino, tá? Então, eu indiquei a posição da minha insaturação, que nesse caso é uma tripla ligação. Vamos para o próximo para vocês entenderem melhor agora quando eu tenho ramificações. Uma ramificação é uma extensão que sai da cadeia principal, tá? Nem sempre a cadeia principal ela vai ser aquela que está retinha. Eu posso ter uma cadeia principal que ela faz curvas, ela faz voltas, posso pensar assim. A cadeia principal sempre vai ser a maior cadeia possível, sem contar com as ramificações. Então, por exemplo, a minha cadeia principal aqui, essa aqui está reta, o circular em laranja. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, se eu fizesse assim, ó, contasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estaria correto? Estaria correto também. Eu também tenho 7 carbonos. Mas para facilitar a nossa vida, a gente escolhe aquela que está reta, que está retinha, já que tem a mesma quantidade de carbonos, que é 7, tá? Então eu vou ter aqui uma ramificação, porque está saindo da cadeia principal, e tenho aqui uma outra ramificação que também está saindo da cadeia principal. A partir disso, eu posso agora enumerar meus carbonos para definir que é um carbono 1 e que é um carbono 7, já que eu tenho aqui 7 carbonos. E a lógica aqui segue a mesma das insaturações. Quando eu não tenho insaturação, a minha ordem de classificação desses carbonos vai ser a ramificação. Eu tenho que colocar ela na menor posição possível. Então você concorda comigo que o meu carbono 1 vai ser esse, aqui vai ser o 2, para que eu tenha a primeira ramificação no carbono 2. Se eu fizesse o inverso, ó, aqui seria 1, 2 e eu teria aqui no carbono 3, tá? Então meu carbono 1 realmente é esse daqui, onde eu tenho a ramificação mais próxima do primeiro carbono. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, aqui vai ser 5, 6 e 7, tá? Então a partir disso eu consigo nomear o meu composto. As ramificações, elas têm nomes semelhantes aos nomes dos prefixos. A quantidade de carbonos que tem na minha ramificação é a mesma que você consegue observar para os prefixos e você acrescenta no final dela "il". Quando você bota "il" no final, você indica que isso é uma ramificação. Nessa ramificação aqui eu só tenho um carbono. Um carbono, o prefixo é met. Por ela ser uma ramificação, eu coloco "il" no final. Então o nome dessa ramificação aqui é metil, ou também conhecido como metila. É a mesma coisa, tá? E aqui embaixo eu tenho outra ramificação do tipo metil também, tá ok? Então eu tenho uma ramificação metil no carbono 2 e tenho outra ramificação metil aqui no carbono 5. Então a partir disso eu consigo nomear. Quando eu tenho ramificações, o nome dessas ramificações ele vem antes mesmo dos prefixos na cadeia principal. Então o nome desse meu composto aqui seria, primeiro indica a posição da ramificação, que está no carbono 2. Eu tenho outra ramificação igual no carbono 5. Então eu posso colocar os dois juntos, ó, 2,5. Por eu ter aqui duas ramificações iguais, eu coloco assim, 2,5, que é as duas posições dessas duas ramificações que são iguais. Por ser duas, além de dizer metil, eu tenho que colocar aqui, ó, di, para indicar que é duas. Dimetil.
tá? Indiquei a posição das duas ramificações. Como são iguais, 2,5, porque são duas, dimetil. Se fosse 3 ramificações metil, professor, seria trimetil, indicando as posições das 3, separado por vírgula. Após indicar as ramificações, eu vou agora partir para a minha cadeia principal, que são 7 carbonos. O prefixo de 7 é ept. Eu tenho apenas ligações simples na minha cadeia principal. Quando é ligações simples, é an. Por ele ser um hidrocarboneto, termina com O. Então, o nome desse meu composto aqui é 2,5 dimetilheptano, tá? Vamos fazer mais alguns aqui, ó. Antes de a gente fazer mais, eu tenho aqui apenas as representações de algumas ramificações. Essas daqui do começo são aquelas bem simples que a gente observa naquela tabelinha, que é a quantidade de carbonos que sai da cadeia principal e você acrescenta IU no final. Mas eu tenho algumas ramificações que eu chamo de especial, por exemplo, né? Que é a isopropil. Veja, eu tenho 3 carbonos, por isso que é propil. Prop vem de 3 carbonos. O termo iso significa igual. Esse pontinho aqui, ó, ele mostra onde está sendo ligado na cadeia principal. Então perceba, esse carbono que está ligado à cadeia principal, os dois lados dele aqui são iguais. Eu tenho um carbono para a esquerda e um carbono para a direita. Por isso o termo iso, tá? Então eu posso ter outros tipos de iso. Eu posso ter o isobutil. Veja que no isobutil, minha cadeia principal está ligada aqui, ó. Eu tenho esse carbono daqui, que está ligado a esse, e aqui eu tenho os dois lados iguais, isobutil. Eu poderia ter também o isopentil. No isopentil seria assim, ó. Vou fazer em paletinhos, tá? Aqui ele estaria ligado à cadeia principal. Eu tenho aqui 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui seria um isopentil, porque os dois lados do carbono que está ligado os lados isos são iguais aqui, ó. Igual a esse, por isso que é iso. Eu também tenho aqui o sec-butil. Sec-butil é quando eu tenho 4 carbonos e esse carbono que está ligado à ramificação, ele é um carbono secundário, por isso que é sec-butil. Eu posso ter também o tercibutil. O tercibutil, ele está ligado aqui à cadeia principal e esse carbono é um carbono terciário, fazendo 3 ligações com outro carbono, tá? Sem contar com a da cadeia principal, por isso que a gente chama de tercibutil. Aqui eu tenho uma ramificação vinil, que é quando o carbono que está ligado à cadeia principal, ele é um carbono insaturado. Também posso ter o próprio anel benzeno, fazendo como uma ramificação, né? O nome disso aqui é fenil. Agora preste atenção para você não confundir o fenil com o benzil. O fenil, o benzeno está ligado diretamente à cadeia principal. No benzil, eu tenho um carbono aqui, ó, antes da cadeia principal, tá? Então eu tenho benzeno, carbono, cadeia principal. No fenil, eu tenho um benzeno ligado diretamente à cadeia principal. São apenas algumas ramificações mais especiais que são cobradas em vestibulares mais tradicionais para que você fique ciente e se for cobrado até mesmo no Enem, por exemplo, você já está por dentro do assunto, tá? Vamos nomear aqui agora alguns outros compostos com ramificação e também compostos que têm insaturação e ramificação. Vamos lá. Primeira coisa é identificar a cadeia principal e quem é o carbono 1. Então, minha cadeia principal vai ser essa. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu viesse para aqui para baixo, professor, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria menos do que 6, né? Quem é meu carbono 1? Meu carbono 1 vai ser esse, ó. 2, 3. Por quê? Porque a minha ramificação vai estar no carbono 3. Se eu colocasse meu carbono 1 como sendo esse, ela estaria no 4, tá? Então, vou só terminar de enumerar aqui, ó. Pronto. Enumerei agora. Eu vejo que esse carbono daqui, ele é uma ramificação do tipo metil, porque é apenas um carbono. Vou colocar aqui para você não confundir, ó. Pronto. Então, eu vou ter o nome desse composto agora. Primeiro, indica a posição da ramificação, que está no carbono 3. Como é só apenas uma ramificação, vai ser somente metil mesmo. Depois que eu indico a ramificação, vou para a minha cadeia principal. 6 carbonos, o prefixo é ex. Só tem ligações simples, an, por ser hidrocarboneto, O, tá? Esse outro composto aqui, ó, quem é a cadeia principal? Eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se viesse para cima, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, minha cadeia principal, novamente, ela é a retinha, tá? Eu tenho uma ramificação aqui, ó, do tipo metil. E tem uma ramificação aqui do tipo etil, porque são 2 carbonos. Eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui.
Vamos enumerar a cadeia. Meu carbono 1 é esse, porque minha primeira ramificação vai estar no carbono 2. Se eu colocasse o carbono 1 como sendo esse, minha primeira ramificação estaria no carbono 4, ó, que seria esse daqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, meu carbono tem que realmente ser esse daqui. Então, aqui vai ser 5, 6, 7. Vamos nomear agora. Veja que eu tenho agora ramificações de nomes diferentes. Eu tenho metil e tenho etil. Quando eu tenho ramificações de nomes diferentes, eu preciso nomear primeiro por ordem alfabética. O E vem antes do M. Então, primeiro eu tenho que representar o etil. Não necessariamente ele precisa estar na menor posição possível, tá? Mas eu tenho que colocar ele no nome primeiro. Então, eu vou indicar a posição dele, 4, etil. Tracinho de novo. Ramificação metil agora. 2, traço, metil. Nomeei todas as ramificações, vou partir agora para a cadeia principal. 7 carbonos, o prefixo é ept. Só tenho ligações simples. An, termina com O, porque é um hidrocarboneto, tá? Vamos ver esse outro composto aqui agora. Agora eu tenho insaturação e tenho ramificação na mesma cadeia. Quando isso acontece, eu vou por ordem de prioridade para enumerar os meus carbonos. As insaturações, elas têm prioridades, mesmo se você tenha ramificação na sua estrutura, tá ok? Então, aqui eu tenho a ramificação, ó, aqui e tem outra ramificação aqui. Veja o seguinte, se eu começar a contar daqui, eu tenho carbono 1, 2, 3, eu tenho saturação no carbono 4. Se eu começar a contar daqui, ela vai estar no 1, 2, 3. Então, meu carbono 1 vai ser esse. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, 4, 5. O 6, vamos colocar o 6 aqui embaixo? 6, 7, para diferenciar. Se eu tivesse vindo para cá, 6, 7, dava no mesmo, tá? Mas eu coloquei para baixo para você ver que isso aí também é possível. Deixa eu só apagar para não confundir. Pronto, vamos nomear agora. Essa ramificação aqui ela é do tipo metil. E aqui eu tenho a ramificação do tipo etil, porque são 2 carbonos novamente. Então, novamente, por ordem alfabética, primeiro eu nomeio as ramificações etil. Então, vai ser 5, etil, traço, partir para a ramificação metil agora. Posição 2, que é o carbono que ele está, 2, metil. Partir agora para a cadeia principal. Eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. Ept, por ser 7, traço. Agora eu não tenho apenas carbonos saturados, eu tenho insaturados, que é quando você tem a presença de dupla ou tripla ligação. O infixo de tripla ligação é in, mas como essa minha tripla ligação não está no carbono 1, eu preciso indicar a posição dela. A posição dela aqui, ó, é no carbono 3, tá? Ept, 3, traço, in, por ser uma tripla ligação, e termina com O, porque é um hidrocarboneto, tá? Vamos para o próximo. Ó. A gente também tem hidrocarbonetos que a gente chama de compostos cíclicos, que são cadeias fechadas. O nome é bem simples, segue basicamente aquilo que a gente viu, só que você acrescenta o termo ciclo no prefixo. Então, eu vou contar aqui quantos carbonos eu tenho. Eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4 carbonos, tá? E aqui eu já espero que vocês saibam o que é um composto ciclo, por isso que eu estou indo assim um pouco mais rápido. Se você não souber, pode deixar nos comentários. A gente faz uma aula mais completa sobre hidrocarboneto, explicando o que é um composto alifático, composto aromático, composto cíclico, tá? Se você tem essa necessidade, deixa nos comentários que a gente faz uma aula especial para você. Já identifiquei aqui que eu tenho 4 carbonos. Por ele ser um composto ciclo, não ramificado, eu começo dizendo ciclo, para indicar que é um composto ciclo. Agora eu vou indicar quantos carbonos eu tenho nesse composto. São 4, o prefixo de 4 é buti. Eu só tenho ligações simples nesse composto. An, termina com O. Então veja que a diferença é somente eu acrescentar esse termo ciclo aqui na frente, tá? Esse outro composto aqui, ó, eu tenho agora uma insaturação. Por eu ter apenas uma insaturação, eu não preciso indicar a posição dele no ciclo. Porque no ciclo, sempre o carbono 1 vai ser aquele carbono onde tem a insaturação. Tá? Então aqui eu vou ter o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, se eu quisesse fazer o contrário, aqui fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu podia fazer isso, professor? Pode sim, sem problemas, tá? Desde que o seu carbono 2 ele seja o carbono que
também esteja na insaturação. Como eu coloquei o carbono 1 aqui, o 2 não poderia ser esse. Ó. Tem que ser esse aqui embaixo. Tem que passar a insaturação por dentro dos 2 primeiros carbonos. Tá? Então aqui eu tenho um total de 6 carbonos. Por ele ser um composto ciclo, ele vai ser ciclo X, porque são 6 carbonos. Eu tenho uma ligação dupla ali. Ó. Ligação dupla é en, termina com O, porque é um hidrocarboneto. Então é ciclo hexeno. Esse outro composto aqui, eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos nomear. Composto ciclo, então vai começar com ciclo. 8 carbonos, oct. Eu tenho uma tripla ligação. Ó. Tripla ligação é in, por ele ser um hidrocarboneto, termina com O. Veja que nesse composto aqui agora, eu tenho 2 ligações duplas. Quantos carbonos eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu enumerei dessa forma? Porque aqui ó, eu obedeço a minha primeira regra, que é o carbono 1 ser uma insaturação, e o 2 ser o carbono da insaturação também, e o 3 vai ser esse daqui, que vai ser a próxima insaturação. Se eu tivesse feito o contrário, colocado 1 aqui, 2, aqui embaixo seria o 3, minha próxima insaturação só estaria no 4, então eu estaria mais distante. Então minha ordem correta é essa ordem que eu fiz primeiro, tá? Essa ordem daqui, ó, para que as insaturações estejam ambas na menor posição possível. Então vamos nomear. É um composto ciclo. Eu tenho 5 carbonos, então vai ser pente. Por ele ser 2 duplas, o prefixo é adien, né? Então aqui a gente coloca o penta traço. Por essas 2 duplas estarem nos carbonos mais próximos, eu não preciso representar a posição. Mas eu poderia colocar aqui. Eu vou colocar a numeração para que você entenda como é, tá? 1,3, que é a insaturação 1, e a insaturação 2 está no carbono 3. Di, porque são 2 ligações duplas. En, porque é dupla. E termina com O. Então, o nome desse composto aqui é ciclo penta 1,3 dieno. Tá ok? Aqui eu tenho agora ordem de nomenclatura para compostos que têm ramificações em compostos cíclicos. Quando eu tenho uma única ramificação, é fácil. Vamos supor que o composto seria esse. Ó. Tá horrível o meu desenho. Vamos supor que fosse esse aqui, sem saturação, mas eu tinha aqui uma ramificação. Então, meu carbono 1 seria esse daqui. Aí aqui seria 2, 3, 4, 5. Não importava a ordem nesse caso. Mas quando eu tenho 2 ramificações, é um pouco diferente para eu enumerar os carbonos. Aqui eu tenho ramificação metil e aqui eu tenho ramificação do tipo etil, porque são 2 carbonos. Quando eu tenho 2 ramificações, meu carbono 1 vai ser aquele de ordem alfabética. O E vem antes do met. Por isso meu carbono 1 vai ser esse daqui, ó, porque está a ramificação etil. E não esse daqui como sendo um 1. Tá? Então aqui vai ser 1. Para que a minha próxima ramificação esteja na menor posição, aqui tem que ser o 2 e aqui tem que ser o 3. Se eu viesse para baixo, seria 2, 3, 4. Tá? Ficaria mais distante do que a posição que eu mostrei anteriormente. Nesse outro caso aqui segue a mesma lógica. Ramificação metil. Aqui embaixo eu tenho 3 carbonos, seria propil. O M vem antes do P, por isso que o carbono 1 vai ser da ramificação metil. Então aqui 2, 3, 4. Tá ok? Por isso que esse nome é dessa forma. Ó. 1 etil, 3 metil, ciclo, pentano. Quando eu tenho ramificações em compostos cíclicos, eu preciso nomear a primeira ramificação antes mesmo do nome ciclo. Tá? Aqui é a mesma lógica. Eu tenho ramificação metil no carbono 1, ele está representado primeiro, porque por ordem alfabética. Depois eu vou ter o 4-propil. Ciclo é a quantidade de carbonos que tem no meu composto cíclico, que é 6, só faz ligações simples AN e termina com O, porque é um hidrocarboneto. Tá? O nosso último exemplo aqui é quando eu tenho, por exemplo, 2 ramificações metil no mesmo carbono. E eu tenho aqui uma outra ramificação metil nesse outro carbono. Meu carbono 1 vai ser esse, porque dessa forma eu tenho 2 ramificações no mesmo carbono. Por isso que esse aqui é o carbono 1. Tá? Aqui vai ser o 2, que é para que tenha a posição da próxima ramificação na menor posição possível. E a nomenclatura seria essa, 1,1, porque são 2 ramificações metil no carbono 1. 2, que é uma outra ramificação metil no carbono 3. Trimetil, porque são 3 ramificações metil. Ciclo, porque é o composto ciclo. Pente, porque são 5 carbonos no meu composto cíclico.
an porque é ligação simples e O porque é um hidrocarboneto, tá? E nesse último caso aqui, que é um caso mais complexo, mas não é tão complexo assim, só para ficar mais bem fechado aqui o nosso assunto, eu tenho a ramificação etil, metil e aqui é propil. Então agora, como é que eu faço a ordem alfabética da coisa? Aqui eu tenho posições distintas. Se eu colocar por ordem alfabética o carbono 1 como sendo esse, a minha próxima ramificação vai estar no carbono 3, ó. 2, 3. Se viesse por cima, ficaria mais distante ainda. 2, 3, 4. Tá? Então, se eu puder fazer com que as ramificações, mesmo que não seja por ordem alfabética, fiquem nas menores posições, isso vai ser feito. Que é o que está sendo demonstrado aqui, ó. Esse carbono do propil, ele vai ser o carbono 1, porque logo depois no carbono 2 eu já tenho uma outra ramificação. Então assim eu faço com que duas ramificações estejam na menor posição possível. Então aqui é 3 e 4, 5, 6. Tá? Isso aqui é muito importante, muitos estudantes confundem isso. Não é simplesmente olhar pela ordem alfabética. A ordem alfabética vai ser olhada, vai ser importante quando você tem ramificações, apenas duas ramificações do mesmo composto. Tá? Ou então se eles estão em distâncias iguais. Aí você vai separar eles pela ordem alfabética. Mas se você puder fazer com que as ramificações estejam na menor posição, independente de posição alfabética, isso vai ser feito, tá? Então o nome desse composto fica 4-etil. Na hora de dizer o nome, eu tenho que realmente botar aqui aquele que seja por ordem alfabética. Mas a posição dele na cadeia não necessariamente. Então é 4-etil, porque é o Eva em primeiro. Depois vem M. O M está no carbono 2, que é o metil. Depois 1-propil, né, que é o primeiro carbono. Ciclo, porque é um composto ciclo. X, porque são 6 carbonos nesse ciclo. An, porque é ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Tá? Essa aula foi uma aula bem extensa, mas eu considero ela bem completa. A gente tirou muita dúvida sobre nomenclatura de compostos orgânicos. Aconselho você a dar uma pesquisada na internet, fazer alguns exercícios, praticar realmente, que esse assunto você só aprende com a prática. Normalmente vocês estudantes gostam muito desse conteúdo e eu espero que eu tenha ajudado a vocês a desvendar um pouco mais da nomenclatura de hidrocarbonetos, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que a nossa ideia aqui é fazer você ser aprovado no curso dos seus sonhos. Valeu, pessoal!